Eu acredito que o papel da ONG, como é o Terra Livre, é ser um papel complementar à escola. E para as crianças e adolescentes dessa faixa socioeconômica que a gente atende, é muito fundamental e é muito importante a gente conseguir dar um apoio socioafetivo a ela. Muitas vezes a criança não aprende na escola porque ela está num ambiente de tamanho sofrimento, tamanha violência, tamanha miséria econômica que seria impossível ela aprender, ela ter uma clareza cognitiva se ela não tem esse amparo emocional para conseguir superar as dificuldades dela, né? As crianças menores ficam com a gente aqui o dia inteiro e a gente consegue fornecer para elas 4 refeições ao dia, às vezes 5. Mas se a gente conseguir, de fato, se estabilizar como modelo, né? E que a gente consiga ser replicável, isso é maravilhoso, né? Um modelo de uma associação sem fins lucrativos, que trabalha não só o cognitivo da criança, trazido pelas pedagogas, mas também o socioafetivo, a parte social, com o amparo do serviço social, né, de um assistente social, com o amparo da psicologia. É como se fosse uma redoma de proteção em volta da criança para que ela consiga, de fato, ter chances a superar os desafios que ela é submetida, né? Tanto pela família dela, quanto pela questão financeira que ela é submetida. Eu acho que hoje a gente tem um nível de gestão muito mais detalhado, a gente consegue, de fato, traduzir o que a gente faz em vários tipos de indicadores, não só a questão da transparência financeira, mas a gente consegue fazer um acompanhamento social da família com indicadores muito preciosos, assim, tanto em nível, a gente tem indicadores do eixo de violência e do eixo de renda de cada família, no cognitivo das crianças, na parte física, na parte das atitudes. A gente também tem uma transparência bem viável de mostrar o produto, o fruto do que a gente trabalha com as crianças. Isso fica claro em termos de números, em termos de frutos. Maris, e como é para você olhar para aquele grupinho de crianças, conversando com a educadora, assim, de igual para igual? Essa é uma oportunidade que elas normalmente não têm, né? Então, a gente de fato conseguir. São crianças de 4 e 5 anos, essas que estão aqui. Elas serem respeitadas. Eles estão fazendo uma roda de conversa que acontece todo começo de tarde. Então, elas poderem expressar o que aconteceu com elas no fim de semana, se elas estão preocupadas, se elas tiveram algum problema, se elas queriam alguma coisa que não conseguiram. Elas serem ouvidas, né? É maravilhoso. E elas entenderem que é assim que elas merecem, que elas têm direito de serem tratadas. Conta como é que foi para você, assim, olhando lá para trás, né? Abraçar esse projeto do Terra Livre como sementinha para você. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça é exatamente o porquê do meu nome. A minha mãe escolheu Maris porque ela estudou numa escola chamada Estela Maris e botou a mim e a minha irmã para estudarmos lá. E essa escola fica na subida da comunidade, da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. E então lá a gente já de cara convive com esses dois mundos. Um mundo dos pagantes privilegiados, que são as pessoas que matriculam seus filhos lá, e dos funcionários da escola, que são os moradores da comunidade e que volta e meia conseguem a bolsa para um filho, né? Então essa clareza de que existiam esses dois mundos, para mim sempre foi angustiante, de ver esse contraste de mais do que uma desigualdade social, de uma injustiça social, realmente. Então, quando o Terra Livre veio à tona, nas primeiras ideias, nas primeiras ações para comunidades menos favorecidas, eu acho que veio como uma resposta a tentar ser parte de uma ponte, de uma construção de uma ponte
que diminui esse espaço desse contraste social. Então, para mim, o Terra Livre tem esse significado, da gente ser uma ponte que diminua o hiato social. Interessante, né? Muitos jovens entravam pelo mesmo caminho que você fazia, né, para a escola Estela Maris, e não via nada. Quem olhava para os lados assim, que te ensinou isso de pequena? Eu tive exemplos próximos e claros, nítidos, que me marcaram. Me lembro dos meus avós ajudando a construir a casa de um parente distante que tinha sido perdida numa enchente no Rio de Janeiro. Me lembro do meu pai pagando a faculdade de um sobrinho distante que não podia cursar se não fosse essa ajuda. Me lembro da minha mãe, todos os anos, fazendo distribuição de alimentos, de brinquedos para as crianças que não tinham possibilidade de receber. Me lembro da minha mãe indignada quando no prédio que a gente morava, uma amiga negra ia subir e que era confundida e que não podia subir pelo elevador social porque havia uma discriminação. E me lembro dela descendo indignada todas as vezes que isso acontecia. Então acho que a gente teve exemplos claros em casa de entender aonde estavam os equívocos que a gente em sociedade foi criando, seja quando a gente é racista como sociedade, seja quando a gente é excludente financeiramente. Então, eu acho que foram exemplos claros do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, que o tempo todo eram assim e eram assim completamente em silêncio. Nunca ninguém soube que eles faziam essas coisas, mas eles sempre foram muito contundentes em acreditar nessa igualdade, que hoje o Terra Livre acho que demonstra. É daí que vem a força. Acho que sim. Por que Terra Livre? Eu acho que é essa profunda aspiração, que a Terra fosse livre de injustiça, de desigualdade, de crueldade, de violência, de uma agressão covarde. Eu acredito que seja esse significado que não tenha sido pensado, não foi elaborado dessa forma, né? Mas eu acho que é isso que profundamente ele significa. E essa mão que se abre com o coração? Primeiro, eu acho que a gente fica realmente com o coração na mão, né? Quando a gente se aproxima do sofrimento do outro. Porque quando você é voluntário, é isso. Você fica com o coração exposto. A sua empatia faz com que você se solidarize com o sofrimento do outro. Quando eu vi a primeira vez o desenho dessa logo, foi isso que ela me transmitiu. E de fato, por outro lado, também você conseguir botar o seu amor em prática, né? No ato, na mão, botar a mão na massa com o coração. Nesses 25 anos, assim, o que você poderia contar pra gente, assim, da evolução, das dificuldades, dos momentos significativos? Acho que a primeira coisa é realmente aquela verdade de que é dano que se recebe. Quando você voluntaria, você entende de fato, com cada célula do seu ser, o significado dessa frase. Porque você chega numa ação, num movimento, como é o movimento Terra Livre, achando que você vai dar alguma coisa, que você vai ajudar alguém. Só que é você que ganha o presente. E como é esse presente? Conta. No fim do dia, cansado e feliz. Cansado e feliz. Uma felicidade que eu acho que não tem uma razão, uma explicação lógica. Ela realmente só é possível de ser sabida quando é vivenciada. Quando você entra em contato, por exemplo, com as crianças, com os adolescentes que a gente atua mais próximo, que a gente diz que beneficia, a relação é outra, completamente diferente. Não é uma relação como as outras do mundo normal, parece.
porque é uma relação completamente sem máscara, é um contato mais primitivo e muito mais sincero, me parece. Então te bota num lugar que normalmente a gente não está acostumado a viver nele. Recoloca a gente nesse lugar muito positivo. E segunda coisa, eu acho que para mim é muito prazeroso o trabalhar em equipe. No Terra Livre a gente sempre coloca que quem quer trabalhar, sendo contratado, sendo voluntário, sendo parceiro, patrocinador, de alguma forma é porque está querendo, se dispondo a se melhorar, a se trabalhar. E isso para mim é muito prazeroso, ou seja, me traz um crescimento, um aprimoramento como pessoa que é maravilhoso. Maris, faria tudo de novo, do mesmo jeito? Acho que me estressaria menos. Me estressaria menos. Mas faria tudo de novo, sem dúvida nenhuma. O que você diria, assim, para a gente terminar, para os jovens de hoje, que como você lá atrás, olham para o mundo e ficam tocados com a desigualdade, com as diferenças? Que fiquem plenos de indignação, porque eu acho que a indignação é um impulso ótimo para se botar a mão na massa, que fiquem com o coração aberto para empatia, para de fato continuarem sensíveis ao sofrimento do outro e que estejam abertos para achar os canais onde eles consigam atuar, seja de qualquer forma. O importante é só a gente não ficar solidificado na posição de conforto, na posição de privilégio. O meu coração deseja que essas crianças que passaram pelo Terra Livre, as famílias que passaram, os voluntários, os apoiadores, tenham trazido aquele momento que muitas vezes eles viveram e pode ter sido só um momento ou só uma fase, mas que eles de fato consolidem isso na vida deles como forma de viver, como forma de ver o mundo.